Estamos ao vivo. Boa noite. Aguardar um pouquinho enquanto o Facebook e o Instagram vão avisando as pessoas. Vou colocar aqui já o tema no Instagram, no Facebook já tá ali. O que fazer para preparar os filhos para a vida? Um assunto muito importante mesmo. Eu percebo que os pais têm bastante preocupação com isso, né? José Paulo, seja bem-vindo. Então, por isso que eu pensei em falar sobre isso hoje, né? Uma preocupação que os pais trazem muito, né? Que quando entram em contato comigo, falam muito sobre isso, né? Sobre as preocupações deles para o futuro. Porque hoje, né, nós estamos enfrentando muitas, né? É um caso bem sério a questão das drogas, por exemplo, né? E os filhos andarem com pessoas de má índole, fazerem coisas que os pais não desejam. Então os pais estão muito preocupados com isso, de como que se prepara o filho para o futuro. Então por isso que eu decidi falar sobre isso hoje. Vou me apresentar, né, para todos os que forem ver esse vídeo depois e para aqueles que forem assistir no YouTube também. Eu me chamo Manuela Uber, sou psicóloga. E hoje em dia eu trabalho focada na infância e na orientação de pais, né, no atendimento de crianças e orientação de pais. Por quê? Porque é algo que eu penso, até esses dias eu vi aqui na internet, achei uma frase muito interessante, né? Que nós não deveríamos, que ninguém deveria ter que se curar da sua infância. E é exatamente como eu penso, assim, nós não deveríamos ter que nos curar da nossa infância. É claro que, né, durante a nossa vida vão acontecer situações que a gente vai precisar de acompanhamento psicológico. Não deixaria de existir a psicologia, né, nem os psicólogos, mas nós não deveríamos ter que nos curar da nossa infância. A infância não pode ser um lugar tão ruim como é para muitas pessoas. E por isso, o meu desejo, né, de cuidar da infância, de fazer com que as infâncias sejam melhores, que ninguém precise se curar da sua infância, e sim fazer alguns ajustes talvez no futuro, e os pais já terem mais possibilidades de proporcionar isso para os filhos, né? De proporcionar uma infância melhor, uma infância mais saudável emocionalmente. Por isso que hoje eu cuido da infância, né? Trabalho mais voltada para a infância. E a nossa live de hoje. O que fazer para preparar os filhos para a vida? Então, como eu estava falando, né? Isso é algo que aparece muito no consultório, porque os pais têm muito medo de que os filhos se envolvam com drogas, se envolvam com crimes mesmo, com questões, né? Pais de adolescente têm muito medo que os filhos andem com pessoas que eles não gostam, né? Pessoas mais de má índole, né? E que sejam influenciados por essas pessoas. E eu percebendo isso, né, eu sempre oriento o que se faz para que isso não aconteça, porque sim, né, muitas pessoas dizem que não tem como, que a gente não tem como saber, que, né, cada pessoa vai fazer o que deseja. Sim, né, a pessoa vai escolher o que ela quer fazer no futuro, mas ela vai fazer as suas escolhas baseado no que foi ensinado a ela. Todos nós tomamos as nossas decisões baseadas no que nos foi ensinado, em como nós fomos criados. Mesmo que algumas vezes, a minha infância foi muito ruim e eu não quero fazer nada parecido com aquilo. Isso é uma decisão baseada na infância. Então, mesmo que nós façamos o contrário, nós estamos sendo influenciados por o que vivemos. Então, quando as pessoas, né, se referem assim na vida adulta, fez porque quis, fez porque
os outros se influenciaram, isso tem muito a ver com a pessoa. Então isso diz muito do seu filho, do que ele está fazendo, de como você ensinou ele. E eu percebo, né, já é algo um pouco antes dos nossos pais, né, os pais dos nossos pais, mas os nossos pais também eu ainda vejo bastante aqui em Governador Celso Ramos. As pessoas saem muito cedo da escola, né, e até muito poucos anos atrás se tinha um índice de analfabetismo, de pessoas que não sabiam ler e escrever muito grande, né, pessoas que precisavam largar a escola para trabalhar. Isso em cidades menores, mas o campo às vezes acontece mais. E é muito importante, né? Oi, Vivi, bem-vinda. É muito importante a gente pensar nisso, né? De os pais de hoje, né? Como que eles foram criados para ter uma ideia do porquê que se tem alguns conceitos do que os filhos precisam, né? Para mim tentar introduzir esse assunto. Há muito pouco tempo atrás, o estudo era algo muito difícil, né? Era difícil de ir até as escolas, era difícil de ter escolas. Muitas pessoas não tinham essa condição, principalmente no interior, né? Os meus pais mesmo contam, né? E acredito que os pais de algumas pessoas também, né? Eles andavam muito para chegar até a escola. Então, ir para a escola era algo difícil, era algo que requeria muito esforço. E que parecia, na época, não ter um retorno, né? Porque os pais dos nossos pais não tinham muito estudo, de muitos, né? E eles se deram bem na vida. Então, parecia para esses filhos que eles não precisariam estudar. E aí, há muitas pessoas ainda, né? Os pais de hoje, eles largavam a escola, né? Isso é algo que a gente vê ainda hoje, né? Que largava a escola, Priscila, seja bem-vinda, largava a escola na 5ª série. E aí essas pessoas se tornaram pais. E se deram conta de que sem estudo, eles tiveram muitas dificuldades, né? Eles não conseguiram tudo que eles almejavam, ou eles tiveram que trabalhar em empregos mais difíceis. Carol, seja bem-vinda. Então, essas pessoas criaram os seus filhos com essa ideia de que o estudo é muito importante. E ele realmente é, né? Ele pode fazer com que você tenha menos dificuldade na vida, né? Mas se criou essa concepção. Por terem sido criados por pessoas que não tinham tanto estudo, os pais dos nossos pais, ou mesmo os nossos pais, eles acreditaram que se eles dessem uma boa educação no sentido de escola, né, inclusive até algumas famílias, mesmo com dificuldade, mandam seus filhos para a escola, pagam transporte, às vezes pagam até escolas particulares, né, com essa concepção de que o estudo é algo muito importante, porque eles não tiveram. Então, eles sentiram falta disso na vida e perceberam que isso era algo importante para dar aos seus filhos. Só que isso, hoje, né, a gente tem visto que acabou criando que esses filhos que já foram criados com essa concepção da educação formal, escola, línguas, né, faculdade, eles também estão passando isso para os seus filhos de uma maneira muito, assim, aumentada, vamos dizer, né? Hoje em dia, crianças muito novas fazem inglês, fazem natação, fazem balé, fazem muitas atividades de educação formal, dessa educação em escolas mesmo, né? E estão com as suas agendas cheias. Existem crianças, agora por conta da pandemia isso mudou, né? Mas existem muitas crianças que estão com as suas agendas lotadas, que elas não têm horário para mais nada. Elas vivem dentro de escola, seja ela de natação, seja ela de inglês. E o que a gente percebe é que crianças de 5 anos sabem inglês, mas elas não conseguem lidar com os outros.
elas não conseguem ouvir um não, elas têm muita dificuldade de serem contrariadas. E aí se começou esse estudo, né? Esse pensamento de o que aconteceu. E se percebeu muito que o foco ficou na educação formal. Então, nós temos adultos hoje muito competentes. Adultos... Thaís, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Nós temos hoje adultos muito competentes, que, né, sabem muito, são muito inteligentes, né, estudaram muito. Tem pessoas hoje com mestrado, doutorado, muito mais do que tínhamos há pouco tempo atrás. No entanto, essas pessoas têm muita competência técnica. Elas não têm competência emocional. Elas não têm competência para a vida. Que aí é o ponto, né, que eu quero chegar. Isso o José falou, né, que é a idealização do que a escola pode oferecer sozinha, né? E é bem muito por aí, né? A escola tem um tipo de ensino. Ela é um ensino técnico. Ela ensina matemática, português, geografia, história, né? Hoje em dia se juntou um pouco as matérias, né? Mas ainda basicamente é isso. Ensina a ler, a escrever, ensina a fazer conta. É um conhecimento técnico, é um saber técnico. E existe todo um outro saber que tem sido negligenciado. E é esse o saber que está fazendo falta nesses adultos extremamente competentes, tecnicamente, mas emocionalmente não. Um exemplo disso é a síndrome de burnout. Tem um nome engraçado, né? Mas é o adoecimento pelo trabalho. E ele é muito de pessoas que são excelentes profissionais. Elas são muito boas. Elas sabem tudo da área delas. Mas emocionalmente elas não estão bem. E aí elas adoecem. Porque elas são muito perfeccionistas. Elas não conseguem lidar com as coisas quando as coisas dão errado. Elas não conseguem, às vezes, ouvir ordens do chefe, né? Porque elas têm dificuldade com essa questão da autoridade. Então, são pessoas que emocionalmente elas não ficam bem. E aí vem, né, não só a síndrome de burnout, mas várias outras patologias, né, nos adultos que são muito competentes, são pessoas muito inteligentes, mas emocionalmente elas não são inteligentes. E esse é a reflexão que eu quero trazer muito hoje, né? Do o que é que se prepara um filho para a vida. É a inteligência emocional. É os dois, claro, né? Nós não vamos negligenciar o ensino técnico, nunca, né? Porque precisa, inclusive, para o desenvolvimento do nosso cérebro mesmo, né? Para o nosso cérebro se desenvolver, ele precisa de toda essa parte técnica. Precisa aprender aqueles cálculos de matemática que todo mundo acha que nunca vai usar. Precisa para o nosso cérebro se desenvolver. Tem partes importantes que precisam, né? Mas também precisa da inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é saber lidar com as emoções. É saber reconhecê-las. Porque, né, eu convivo com muitas crianças que elas sabem muito. Sabem de tudo do celular, sabem de tudo dos joguinhos, né? São crianças assim que são rápidas, né? Tem aquele pensamento rápido para tudo elas têm uma resposta. Mas quando você pergunta quais são as emoções? Quando uma pessoa tá triste, ela fica como? Eles não sabem responder. Quando tá alegre, fica como? E quando tem medo? Isso parece bobo, né? Parece até... Mas isso é natural, todo mundo sabe. Não, não é. As emoções são naturais, mas compreendê-las não. Compreendê-las faz parte da inteligência emocional. E muitas pessoas não têm. Muitos adultos que são extremamente inteligentes não têm.
Nós podemos ver hoje em dia uma patologia, né, que aparece bastante, que é o autismo. São crianças muitas vezes muito inteligentes, mas elas não têm inteligência emocional. Elas não conseguem, daí é uma dificuldade maior, né, que tem que ser ensinada com mais força, assim, com mais dedicação, porque elas têm uma dificuldade imensa na inteligência emocional, no relacionamento com o outro, no toque, né, em várias questões. Só para dar um exemplo, né, do quanto a inteligência emocional pode fazer falta, que aí dentro tem a síndrome de Asperger, tem várias, que é essa dificuldade de compreender as emoções, de não consegue. Então tem uma dificuldade com a vida porque não consegue perceber. Mas crianças típicas, que são as crianças normais, as crianças que normalmente vocês têm aí em casa, né? Quando não tem uma dificuldade maior, elas precisam ser ensinadas. Só que nós não fomos ensinados. Então a gente vai ter que aprender para ensinar. Isso não é fácil, né? Não é fácil a gente ter que aprender para ensinar, mas é fundamental. Todas as doenças em saúde mental, todos os adoecimentos em saúde mental são por conta da falta de inteligência emocional. O Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas. Mas em todos os países, o Brasil é o país mais ansioso. A ansiedade é uma emoção, como o amor, a raiva, é uma emoção. Mas quando ela não é bem trabalhada, quando ela não é compreendida, quando ela não é tratada, ela pode virar um transtorno e dar muito problema. Tem pessoas que não conseguem sair de casa, tem pessoas que não conseguem conversar com os outros por conta da ansiedade, do medo, do perfeccionismo, né? Porque aí vai tendo vários outros problemas por conta dessa dificuldade com a ansiedade. Dificuldade de lidar com a ansiedade. Roer unha, né? Tem várias coisas que são por conta da ansiedade. A enxaqueca, o bruxismo, que a gente tem visto muito até em crianças pequenas, que é apertar os dentes ou ranger, que não é só dormindo, que né, há pouco tempo atrás se via só quando a pessoa está dormindo. Hoje em dia, inclusive, acordado, né, e crianças também. E aí aperta aqui, vai dando vários problemas, vai machucando, né, por conta da ansiedade. A depressão, que é no mundo daí é o principal problema, né? A depressão é muito por conta de uma falta de inteligência emocional, a pessoa não sabe lidar com as emoções, então ela vai guardando os problemas emocionais, até que em um certo momento vira uma doença. Na saúde mental, na psicologia, é muito isso que a gente vê. O adoecimento, ele não é de uma hora para outra, ele foi várias coisas que vieram acontecendo e a pessoa não foi sabendo lidar com isso e gerou a doença, né? O problema. Então, tudo isso é por conta da falta de inteligência emocional. E como que se faz para ensinar isso para o filho? Que é algo que se trabalha muito no consultório, né, com as crianças. E que eu tento trabalhar aqui no meu Insta, né? E no Facebook. A inteligência emocional é todas as coisas do dia a dia. Muitas vezes a gente acha, né, que nossa, é algo tão importante, então eu vou ter que fazer coisas mirabolantes, assim, coisas super, ultra, megas diferentes. E muitas vezes não. Na maioria das vezes não. Mas os pais precisam entender que o que a maior parte dos pais faz, que é sobreviver, né? Até esses dias estava conversando sobre isso. A maioria dos pais sobrevive ao dia a dia, né? A gente acorda, a casa tá uma bagunça, tem os filhos, tem tudo aquilo para dar conta, então a gente vai só sobrevivendo.
vai empurrando as coisas do jeito que dá, vai fazendo do jeito que dá. Quando os filhos brigam, a gente só vai lá e separa e pronto. Quando o filho faz birra, a gente só dá um jeito dele parar e pronto, né? Ah, quer tal coisa? Então toma, sabe? Só não para, só para. A gente só sobrevive. Então a gente, com esse pensamento, só quer que pare. Só quer que os problemas parem, porque a gente já tem tanto problema, né? Então a gente quer solucionar eles rapidamente. E solucionar do jeito que dá, assim, né? Só para. Quantas vezes eu ouço os pais falarem isso, né? Ah, eu só fiz pra ele parar. Só que aí hoje eu fiz isso, amanhã eu faço de novo, depois eu faço de novo. Então eu vou só fazendo com que ele pare. E nesse fazer ele parar, você tá perdendo muito. Tá perdendo a possibilidade de ensinar inteligência emocional. Porque quando os filhos brigam, quando o filho não soube lidar com um não, ou com, né, você quer ver TV e ele quer ver TV, e aí, tá, deixa ele ver TV. Normalmente nós adultos desistimos do que queremos para a criança. Nesse momento, você perdeu a possibilidade de ensinar ele, ensinar a lidar com a frustração, ensinar a conversar sobre o que está sentindo, que isso é muito importante. É a parte mais importante da inteligência emocional, é reconhecer e falar sobre. Então, né, filho, por que você tá assim? Por que tá fazendo isso? Quer conversar? Vamos conversar. Eu percebo que você está sentindo tal coisa. E vai ensinando a criança. É mais difícil? É. Mas, à medida que eu vou ensinando, essas situações param de acontecer. Porque à medida de que hoje eu não deixei passar e conversei sobre aquilo, amanhã, depois, eu vou conversar novamente. Como todo conhecimento, a gente tem que conversar várias vezes, né? É como estudar tabuada. Quem é que aprendeu tabuada na primeira vez? Ninguém, né? Tem que ficar repetindo. Assim é o conhecimento das emoções. Luzelane, seja muito bem-vinda. O conhecimento das emoções, o aprendizado da inteligência emocional é a mesma coisa. Hoje eu não deixei passar. Eu fui lá e conversei com meu filho, né, que, por que ele tá chorando, por que tá fazendo isso, que ele pode conversar ao invés de chorar. Amanhã talvez ele chore de novo, daí vai conversar de novo. Mas a longo prazo, a criança sabe o que fazer. Ela sabe que não precisa chorar. Ela pode lhe dizer: ah, mas eu queria olhar mais um pouquinho. E aí ela sabe, né, porque ela tá aprendendo com você, que tá, então vamos fazer de tal maneira. Porque aí nós ensinamos isso, que a gente pode chegar num consenso. E isso ensina o quê? Resolver conflitos. Lá no trabalho, quando ele tiver problema, ele vai saber o que fazer. Ele não vai adoecer porque ele não conseguiu resolver um conflito. Ele vai saber que ele pode pensar, que ele pode dizer o que ele está pensando, que ele pode talvez dar uma outra ideia. Agora, ensinando agora pequeno, quando seu filho for adulto, ele vai saber fazer isso. Mas essa é a única maneira de aprender. Nós acreditamos muito que isso vai aprendendo, né? Conforme as coisas vão acontecendo, vai aprendendo. Mas normalmente nós aprendemos de uma maneira truncada, assim, de uma maneira ruim. Aí cada pessoa dentro da sua particularidade, né? Tem pessoas que são melhores de argumentar, então elas conseguem argumentar. Tem pessoas que são mais tímidas, então elas não vão argumentar, elas vão sempre aceitar o que o outro quer. E isso vai gerando problemas para a vida do filho, né? Então essas situações do dia a dia são muito importantes de serem vistas como uma oportunidade.
e não como, ai, mais um problema. Porque é como se vê, né? Eu vejo que os pais veem muito isso. E eu sei que é difícil, é cansativo. Quando a gente está no dia a dia com a criança, é muito cansativo enxergar a birra como uma oportunidade. E não como, ai, mais um escândalo, porque normalmente é em público, né? A criança normalmente tem essas explosões emocionais na frente de outras pessoas. E aí nós queremos só que resolva. A gente quer que ela pare. Mas isso nos tira a possibilidade de ensiná-la. Então, as situações do dia a dia que são as nossas possibilidades, que são os momentos que a gente deve ensinar a criança. Quando os irmãos estão brigando, né, é algo que os pais pedem muito, né? O que eu faço? Meus filhos brigam muito, existe uma rivalidade entre os irmãos, né? Os momentos do dia a dia, as brigas, é que são a possibilidade de ensiná-los a fazer diferente. E eles também vão ir aprendendo a resolver conflitos, né? Mara, seja muito bem-vinda. Então, é muito importante a gente começar a olhar o dia a dia com a criança de uma maneira diferente. Porque a inteligência emocional, o ensino da inteligência emocional, ele está no dia a dia. Ele não é uma coisa mega diferente, uma coisa super, ultra mega, assim, fora, né? Não, ele é algo do dia a dia. Ele é algo que acontece nas situações do dia a dia. Quando a criança pergunta algo, quando a criança tem esses momentos, né, de birra, né, que são as explosões emocionais. Eu não gosto muito de chamar de birra, mas as pessoas conhecem como birra, né, então, que são esses momentos do dia a dia. São o momento que a criança tá com as emoções dela a toda, né? Esse é o momento de ensinar o que ela tá sentindo. Ela tá sentindo frustração. A gente tem que dizer os nomes, inclusive, para que a criança saiba o que ela está sentindo. Isso é muito interessante, né? Eu atendi uma criança há muito tempo atrás, que quando a gente estava trabalhando emoções, falamos sobre o amor, e ela achava que amor era uma coisa só entre marido e mulher, entre namorado. Só quando ela fosse grande ela ia sentir amor. Vem como às vezes as crianças interpretam as coisas de uma maneira estranha, porque os pais provavelmente se chamavam de amor. Então, ela relacionou isso na cabeça dela. E não teve alguém para conversar com ela que não, que aquele sentimento que a gente sente quando tá junto com a mamãe, quando tá junto com o papai, isso é amor. Quando a gente sente saudade é porque a gente sente amor. Então, todas essas situações do dia a dia são muito importantes para a inteligência emocional. E por que é importante eu saber o que é as emoções? Porque para mim lidar com o que eu estou sentindo, e depois as emoções vão ficando complexas conforme a gente cresce, né? Elas vão ficando mais difíceis. E para mim saber lidar com isso, eu preciso saber identificar. Eu preciso saber que eu estou sentindo medo. E o porquê que eu estou com medo, do que eu tenho medo. Então, por isso, nós precisamos ter inteligência emocional, nós precisamos saber identificar o que nós estamos sentindo. E isso é o que mais importante um pai pode dar para um filho. Essa é a maneira de você aí que está me assistindo e que vai me assistir depois, dar tudo que o seu filho precisa. Eu sei que os pais querem dar tudo que os filhos precisam. E tudo o que uma pessoa precisa é de inteligência emocional. Ela vai ter muito menos problemas lá no futuro. Ela vai saber lidar com o chefe, como eu estava falando. Ela vai saber ter bons relacionamentos, que eu sei que muitas mães também se preocupam com isso, né? Com quem que a filha vai casar, ou com quem que o filho vai casar, né? Como que vai ser a nora. O seu filho vai escolher o par dele, né? O companheiro dele na vida,
a partir dessa inteligência emocional, da concepção que ele tem de emoções e vai se relacionar com essa pessoa a partir disso, né? Olha quantas pessoas que a gente vê com problemas de agressividade, com questões até de também, né, de traição, de outras questões que são todas sobre emoções. Tudo isso é sobre emoção, é sobre inteligência emocional. Né? É claro que tem questões de caráter que também vão ser trabalhadas com o seu filho, né? Porque quando nós ensinamos sobre emoções, nós ensinamos o que nós esperamos da criança. O que você espera quando ele conta uma mentira, por exemplo. Tem uma idade que as crianças começam a mentir. Não é algo incomum, mas é algo que é muito importante de ser trabalhado. Para lá no futuro, o seu filho não ter problemas com mentira. Entendem? A importância, a maior importância é isso, né? O que mais prepara um adulto para o futuro são as suas emoções. São a maneira que ele lida com as suas emoções. Esse é o fundamental. E eu sei que não é fácil, porque nós não aprendemos. E por isso a gente precisa dessa educação para ser pais, que eu costumo dizer aqui na página, né? A gente precisa estudar mesmo. Porque até nesse aprendizado para ensinar, a gente vai aprender muito pra gente. Se aprende muito quando você está ensinando o filho, né? Quando você está estudando para ensinar para o filho, você também vai aprender sobre inteligência emocional, sobre a lidar de uma melhor maneira com as suas emoções. E vai saber como não só deixar a vida passar, mas encarar os problemas com o filho. Ver esses problemas como uma possibilidade. E olha o quanto isso nos faz bem. Quando eu vejo aquela situação ali que a criança está fazendo como uma possibilidade de ensinar ele. E não só como, ai, por favor, para, né? Que é como normalmente a gente vê. Se a gente olhar para a situação como uma oportunidade, como, nossa, o meu filho está precisando aprender isso e eu vou ensinar. Primeiro vou acalmar, né? Que eu sempre falo aqui, tem todo um passo a passo, sim. Mas se eu olhar para a situação como uma possibilidade, a minha sensação já muda. O meu sentimento muda. E isso nos ajuda a ser mães melhores também, pessoas melhores, né? Com o filho, com as situações. Ajuda a ficar mais tranquila, ajuda a se sentir menos cansada, porque entende que não é porque você não está fazendo o seu melhor, é porque a criança ainda não sabe, ela ainda não aprendeu, mas você vai ensinar. Então, gente, hoje era mais ou menos isso, né, que eu queria falar. Eu sei que eu falo muito rápido e não dou tempo para vocês nem fazerem pergunta, né? É que a live é só de 30 minutos e aí eu quero falar tudo em 30 minutos. Mas sempre que vocês tiverem pergunta, vocês podem ir tentando fazer. Ou também depois podem me mandar por direct, pode me mandar por mensagem, né? Fiquem bem à vontade. Conforme eu vou conseguindo, eu vou respondendo numa boa. Eu gosto muito dessa interação com vocês, quando vocês me mandam perguntas, mandam comentários, eu gosto bastante, é bem importante, né? Ajuda a gente a se manter nesse dia a dia aqui das mídias sociais. E a também entender o que é que vocês precisam, né? O que é que vocês têm dúvidas. Isso me ajuda muito a produzir o conteúdo. Isso é muito importante, para que ele fique mais focado nas dúvidas de vocês mesmos. Então, sempre que quiserem, é só mandar mensagem. Tá bem? E até segunda-feira que vem. Agora as minhas lives são nas segundas, às 18 horas. Eu ainda não me acostumei, ia falar quarta-feira, mas é segunda, às 18. Espero vê-los vocês novamente. Obrigada a todos que ficaram aqui comigo. Até a próxima.